O que os talibãs fizeram com os soldados americanos vai assombrar você. O Afeganistão, terra de montanhas, desertos e vilarejos intocados pelo tempo, logo se tornou o cemitério de milhares de sonhos. Depois dos ataques de 11 de setembro, em 2001, os Estados Unidos enviaram seus soldados para lutar contra o Talibã, acreditando que a missão seria rápida e decisiva. Mas, em vez de uma guerra curta, isso se transformou em 20 anos de sangue, perdas e dor. Em 7 de outubro de 2001, menos de um mês após os ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos lançaram a Operação Liberdade Duradoura. O objetivo era tirar o Talibã do poder e destruir os santuários da Al-Qaeda no Afeganistão. Naquela manhã, os céus sobre o Afeganistão se encheram com o som de caças, bombardeiros e mísseis de cruzeiro americanos. Campos de treinamento do Talibã, centros de comunicação e prédios do governo foram alvos da primeira onda. Além dos ataques aéreos, oficiais da CIA e unidades das Forças Especiais dos Estados Unidos entraram discretamente no Afeganistão. Eles trabalharam com a Aliança do Norte, um grupo de combatentes afegãos que resistia ao Talibã havia anos. Juntos, começaram a expulsar o Talibã de seus redutos. Esses soldados americanos eram altamente treinados, mas muitas vezes operavam em equipes muito pequenas, avançando por montanhas e desertos que nunca tinham visto antes. Muitos carregavam pacotes de dinheiro para pagar senhores da guerra locais por apoio, enquanto outros cavalgavam ao lado de combatentes afegãos. No começo, o Talibã parecia desmoronar rapidamente. Cidades como Cabul, Kandahar e Herat caíram mais depressa do que qualquer um esperava. Combatentes talibãs abandonaram seus postos, deixando para trás tanques e armas. Os soldados americanos pensaram que a missão talvez terminasse em poucos meses. Havia uma sensação de vitória inicial. E de volta aos Estados Unidos, muitos acreditavam que a guerra seria curta. Mas os talibãs não tinham desaparecido de verdade. Eles evitavam batalhas diretas, recuando para as montanhas de Tora Bora, para os desertos do sul do Afeganistão e atravessando a fronteira para o Paquistão. De lá, começaram a planejar uma luta longa e paciente. Ao contrário dos exércitos regulares, que se posicionavam em campos abertos, os talibãs escolheram a guerra de guerrilha. Misturavam-se às aldeias, escondiam-se dentro das casas e usavam as cavernas profundas do Afeganistão como abrigo. Em 2002, a guerra entrou em uma nova fase. Nas montanhas ásperas e implacáveis de Paktia e Khost, as patrulhas começaram a enfrentar emboscadas mortais. Os combatentes talibãs eram pacientes e silenciosos, esperando por horas ao longo das cristas, com as armas escondidas sob pedras ou cobertores. Eles estudavam as rotas das patrulhas americanas e aprendiam onde os comboios ficavam mais expostos. Assim que os soldados entravam em desfiladeiros estreitos ou vales, o silêncio se quebrava. Disparos de armas de fogo e granadas de propulsão a foguete choviam dos penhascos, deixando pouca margem para escapar. Um dos exemplos mais dramáticos ocorreu em março de 2002, durante a Operação Anaconda. Essa foi uma das primeiras ofensivas em grande escala da guerra, destinada a esmagar combatentes talibãs e da Al-Qaeda escondidos no vale de Shah-e-Kot. Tropas americanas e da coalizão avançaram para o vale, acreditando ter cercado o inimigo. Em vez disso, caíram numa armadilha. Mais de 1.000 combatentes talibãs e da Al-Qaeda estavam entrincheirados em cavernas e posições fortificadas no alto das montanhas. Os americanos ficaram presos num fogo cruzado brutal. A batalha durou mais de 2 semanas e foi feroz. Combatentes talibãs atiravam de bunkers escondidos, enquanto outros disparavam morteiros que ecoavam pelo vale. Helicópteros americanos que tentavam pousar reforços foram atingidos por tiros de metralhadora. As linhas de abastecimento foram cortadas, já que as estradas se tornaram perigosas demais para atravessar. Em alguns momentos, o clima piorava tudo. A neve espessa e a neblina transformavam as montanhas num labirinto mortal. 8 soldados americanos foram mortos e muitos outros ficaram feridos. Parceiros da coalizão, incluindo combatentes afegãos e aliados de outras nações, também sofreram baixas. E, à medida que os talibãs se tornavam mais audaciosos,
encontraram novas formas de atingir os soldados americanos. Em 2004, mudaram de tática de um jeito que transformou a guerra para sempre. Eles começaram a usar IEDs, ou artefatos explosivos improvisados. Eram bombas caseiras, mas o impacto delas era devastador. Com pouco dinheiro e suprimentos básicos, os combatentes talibãs criavam armas capazes de deter até os exércitos mais poderosos. Enterravam as bombas sob estradas poeirentas afegãs, escondidas em montes de pedras ou disfarçadas dentro de recipientes de plástico, latas de combustível ou até de animais mortos à beira da estrada. Fios se estendiam pelo subsolo, levando a um detonador que podia ser acionado por um homem observando de uma encosta ou por algo tão simples quanto uma placa de pressão. Os soldados que passavam de carro não tinham aviso. Num instante, estavam brincando uns com os outros. No seguinte, uma explosão despedaçava o veículo, espalhando metal, fogo e poeira por toda parte. As províncias de Kandahar e Helmand, há muito consideradas os bastiões dos talibãs, eram as mais letais. Comboios que passavam por vilarejos ou por estradas abertas eram atingidos quase todos os dias. Os Humvees usados nos primeiros anos da guerra foram projetados para a velocidade, não para a sobrevivência. Seus fundos planos e a blindagem fina ofereciam pouca proteção. Quando um artefato explosivo improvisado explodia, os estilhaços atravessavam as portas e o piso, matando todos os ocupantes. O Pentágono percebeu rapidamente o perigo e se apressou em introduzir veículos mais pesados, conhecidos como MRAPs, ou veículos resistentes a minas e protegidos contra emboscadas. Eles foram projetados com cascos em formato de V, capazes de desviar a explosão para longe da tripulação. Eles salvaram incontáveis vidas, mas até mesmo os MRAPs não podiam garantir segurança. Algumas bombas eram tão grandes que podiam virar o veículo inteiro de cabeça para baixo, prendendo os soldados lá dentro enquanto as chamas se espalhavam. Os soldados descreviam o terror de dirigir por uma estrada onde cada pedra, cada monte de terra ou até mesmo um saco plástico levado pelo vento podia esconder uma bomba. Alguns chamavam isso de morte ao acaso. Nenhum treinamento poderia prepará-los para essa aleatoriedade. O Talibã havia encontrado uma forma de espalhar medo sem nunca mostrar o rosto. Mas as bombas eram apenas parte do terror. Em 2006, o Talibã começou a copiar os métodos brutais que tinham sido usados no Iraque. O mais assustador deles era o homem-bomba. Era uma arma que nenhuma blindagem ou treinamento conseguia deter totalmente, porque dependia de uma pessoa disposta a morrer só para matar os outros. Carros eram carregados com explosivos e lançados em alta velocidade contra comboios americanos. O impacto em si já era mortal, mas a explosão que vinha depois destruía veículos inteiros, espalhando metal e chamas pela estrada. As motocicletas, pequenas e rápidas, viraram outra ferramenta. Elas conseguiam se misturar ao trânsito, se aproximar rapidamente dos postos de controle e então explodir num instante. Até homens caminhando por mercados ou ruas, vestidos como civis comuns, prendiam bombas ao próprio corpo. Eles se misturavam à multidão até o momento final, quando a explosão despedaçava todos ao redor. Essa nova onda de ataques obrigou os soldados americanos a viver com suspeita constante. Cada rosto virou uma dúvida. Um homem carregando lenha nas costas talvez estivesse só voltando para casa, ou talvez estivesse escondendo explosivos. Uma criança correndo na direção dos soldados talvez estivesse procurando doces, ou talvez tivesse sido enviada como distração antes de um ataque. Não havia uma linha clara entre amigo e inimigo. O Talibã também começou a usar escudos humanos. Eles se escondiam dentro de vilarejos cheios, atirando de casas onde viviam famílias. Sabiam que os soldados americanos hesitariam em atirar se houvesse mulheres ou crianças por perto. Não era só uma questão de sobrevivência, era transformar a compaixão em fraqueza. Muitos soldados descreveram a culpa que vinha com esses momentos. Eles tinham de tomar decisões em frações de segundo, sabendo que um tiro errado poderia ferir inocentes, mas hesitar também poderia custar a própria vida. E logo, uma batalha em um vale remoto mostraria o custo total. No verão de 2008,
um grupo de soldados americanos se deslocou para a pequena aldeia montanhosa de Vanat, na província de Nuristão, perto da fronteira com o Paquistão. O plano era construir um novo posto avançado que pudesse bloquear as rotas de abastecimento do Talibã vindas do outro lado da fronteira. Era um lugar remoto e isolado, cercado por colinas íngremes e árvores densas. Desde o início, os soldados sabiam que estavam expostos. Em 13 de julho de 2008, pouco antes do amanhecer, o silêncio do vale foi rompido. Mais de 200 combatentes talibãs lançaram um ataque maciço contra o novo posto avançado. Eles vinham das cristas ao redor, atirando de posições mais altas com metralhadoras, morteiros e granadas propelidas por foguete. Os americanos caíram numa armadilha mortal. Sua base havia sido construída apenas em parte, com defesas ainda não fortes o suficiente para resistir a um assalto tão grande. O combate foi intenso e caótico. Os soldados usaram todas as armas que tinham para tentar repelir os atacantes. Alguns lutavam de trincheiras que mal haviam sido concluídas, enquanto outros disparavam de pequenos edifícios que rapidamente se transformaram em armadilhas mortais sob fogo pesado. O Talibã avançava cada vez mais, e em alguns pontos a luta se reduzia a apenas alguns metros. A batalha durou horas. Os americanos estavam em grande desvantagem numérica, e suas posições defensivas iam ruindo uma a uma. Quando os reforços finalmente chegaram de helicóptero, o estrago já estava feito. 9 soldados americanos morreram e 27 ficaram feridos. Alguns dos homens tinham sido mortos a queima-roupa, enquanto tentavam defender suas posições até o último momento. Foi um dos ataques mais letais contra as forças americanas durante toda a guerra, e mostrou que o Talibã podia levar a luta diretamente às bases americanas. Mas não foi a última vez que fizeram isso. Em outubro de 2009, uma das batalhas mais chocantes da guerra aconteceu no posto avançado de combate Kitting, uma base remota na província de Nuristão. Havia apenas 54 soldados americanos estacionados ali. A base foi construída em um vale baixo, cercado por todos os lados por montanhas íngremes. Essa localização a tornava quase impossível de defender, porque os inimigos podiam atirar de cima, das posições mais altas, contra o posto avançado. Os soldados que viviam ali temiam havia muito tempo que a base fosse uma armadilha prestes a ser acionada. Na manhã de 3 de outubro, mais de 300 combatentes talibãs lançaram um ataque massivo. Eles cercaram o posto avançado, atirando das cristas acima. Foguetes e morteiros caíam com violência, incendiando partes da base. Prédios queimavam, veículos explodiam, e as linhas de comunicação falhavam. Os soldados estavam sob fogo constante, com pouca chance de descansar ou se reagrupar. Em vários momentos, os talibãs romperam as defesas externas, levando a luta para o combate corpo a corpo. Alguns soldados tiveram de lutar mão a mão, sabendo que se caíssem, o inimigo tomaria a base por completo. Durante horas, a batalha se arrastou. Chamaram apoio aéreo, mas até os helicópteros tinham dificuldade para atingir combatentes escondidos nas montanhas. O próprio posto avançado foi quase destruído e pouco depois da batalha foi abandonado. Muitos questionaram por que a base havia sido colocada desde o início em um lugar tão perigoso. Os talibãs tinham transformado o Afeganistão em um tabuleiro de xadrez ensanguentado. Mas a dor não vinha só das grandes batalhas, ela também vinha das traições. Quando os militares do ZIUA começaram a treinar soldados e policiais afegãos para, no fim, assumirem a luta, a confiança deveria ser a base da parceria. As tropas americanas muitas vezes viviam, comiam e treinavam lado a lado com os recrutas afegãos. Ensinava-lhes a manusear armas, a fazer patrulhas e a planejar missões. Mas, escondido dentro dessa cooperação, havia um problema perigoso. Os talibãs perceberam que nem sempre precisavam enfrentar diretamente as forças americanas. Em vez disso, começaram a enviar combatentes ou simpatizantes leais para se juntar ao exército e à polícia afegãos. Esses homens vestiam os mesmos uniformes, carregavam as mesmas armas e treinavam sob supervisão americana. Mas, quando o momento era certo,
de repente voltavam suas armas contra os próprios soldados que os haviam orientado. De 2010 a 2012, esses ataques de verde contra azul, em que aliados afegãos matavam tropas norte-americanas, tornaram-se uma das ameaças mais temidas. Não eram apenas os números que tornavam isso aterrorizante, embora dezenas de soldados norte-americanos tivessem perdido a vida dessa forma. Era a sensação de traição. Soldados que haviam dividido refeições, piadas e confiança com seus parceiros afegãos, de repente se viam emboscados de perto. Só em agosto de 2012, 15 americanos foram mortos por homens vestindo uniformes afegãos. Esses ataques muitas vezes vinham sem aviso. Alguns afegãos eram infiltrados talibãs de longa data. Outros haviam sido radicalizados com o tempo ou pressionados por insurgentes que ameaçavam suas famílias. Seja qual fosse o motivo, o resultado era o mesmo. Os soldados norte-americanos perceberam que já não podiam confiar plenamente nas pessoas que estavam bem ao seu lado. Passaram a carregar suas armas para todo canto, até enquanto dormiam ou relaxavam dentro de bases que deveriam ser seguras. As reuniões entre norte-americanos e forças afegãs ficaram tensas, com as tropas norte-americanas mantendo uma das mãos sempre no fuzil. Um helicóptero Chinook americano, transportando forças de operações especiais, voava pela província de Wardak durante a noite. O helicóptero estava em uma missão para apoiar tropas que já estavam em combate. Mas, ao se aproximar da zona de pouso, combatentes talibãs escondidos na área dispararam uma granada propelida por foguete. O helicóptero foi atingido e, em segundos, caiu. A bordo estavam 38 pessoas, incluindo 30 americanos, 7 soldados afegãos e um intérprete. Entre os americanos estavam 22 SEALs da Marinha, muitos da lendária Equipe 6 dos SEALs, a mesma unidade que havia realizado a operação que matou Osama Bin Laden apenas 3 meses antes. Todos a bordo morreram. Tornou-se o dia mais mortal para as forças americanas em toda a longa guerra. O Talibã celebrou imediatamente. Eles queriam mostrar que nenhuma unidade, nem mesmo a Equipe 6 dos SEALs, era intocável. Sua propaganda usou esse ataque para inspirar mais combatentes e provar que ainda podiam revidar após a morte de Bin Laden. Nos Estados Unidos, a notícia abalou as famílias militares e a nação como um todo. Para os familiares dos mortos, a dor era insuportável. Esses homens eram vistos como alguns dos mais fortes e corajosos da América, mas também eram vulneráveis. Muitos americanos que acompanhavam a guerra de perto começaram a se perguntar por que tantos soldados ainda morriam após uma década de combates. Quando o presidente Obama enviou 30 mil soldados extras ao Afeganistão em 2010, muitos acreditaram que aquilo poderia ser o ponto de virada da guerra. A estratégia era avançar fundo nos redutos do Talibã. A esperança era que a superioridade numérica esmagasse o Talibã e desse às forças afegãs uma chance de consolidar o controle. Mas a realidade foi muito mais sombria. Os combates que se seguiram foram alguns dos mais intensos de toda a guerra. Em 2010, quase 500 soldados americanos perderam a vida. No ano seguinte, mais de 400 foram mortos. Esses 2 anos se tornaram o período mais letal para as tropas do EUA no Afeganistão. Milhares de outros ficaram feridos, muitos perdendo membros em explosões de bombas à beira da estrada. A escalada criou mais batalhas, mas não a vitória clara que os líderes haviam prometido. As patrulhas americanas muitas vezes tomavam áreas durante o dia só para ver o Talibã retornar à noite. Os soldados estavam exaustos, patrulhando estradas minadas e sabendo que cada passo podia ser o último. Para muitos, começou a parecer que lutavam as mesmas batalhas repetidas vezes, sem um fim à vista. Em 2012, a frustração cresceu entre as tropas. Eles se perguntavam se todos aqueles sacrifícios estavam fazendo alguma diferença. O inimigo parecia interminável e cada avanço era frágil. Foi então que começou o ciclo sem fim de retirada e retorno. Em 2013, os Estados Unidos começaram a retirar suas tropas do Afeganistão. Bases e pequenos postos avançados, que antes abrigavam soldados americanos, haviam sido entregues ao exército afegão e à polícia afegã. No papel, isso parecia progresso. Mas, no terreno, o Talibã nunca chegou a sair de verdade.
Assim que um lugar era limpo, os combatentes voltavam depois que os americanos seguiam adiante. Para os soldados dos Estados Unidos que permaneceram, isso virou um ciclo que parecia não ter fim. Eles lutavam nos mesmos vales e vilarejos, de novo e de novo. Uma cidade que foi assegurada com pesadas perdas em 2014, podia estar sob controle do Talibã novamente apenas alguns meses depois, ou no ano seguinte. A guerra parecia presa num loop, sem uma linha de chegada real à vista. As forças de segurança afegãs deveriam assumir total responsabilidade, mas tinham dificuldades. Muitas unidades tinham suprimentos insuficientes, treinamento precário e, muitas vezes, enfrentavam corrupção dentro de suas próprias fileiras. Alguns soldados e policiais desertavam, enquanto outros trabalhavam secretamente com o Talibã. Isso deixava as tropas americanas frustradas, sabendo que seus sacrifícios muitas vezes se desfaziam no momento em que iam embora. Em 2016, as forças dos Estados Unidos estavam, em sua maioria, em função de apoio, treinando tropas afegãs, lançando ataques aéreos e realizando incursões de forças especiais. Mas, mesmo assim, as baixas continuavam chegando. Cada patrulha corria os mesmos riscos de antes. Bombas à beira da estrada, emboscadas e ataques surpresa continuavam a matar e ferir americanos e afegãos por igual. Ainda assim, o Talibã ainda tinha um último capítulo a escrever. No verão de 2021, os Estados Unidos se preparavam para deixar o Afeganistão depois de 20 longos anos de guerra. As bases foram desativadas e as tropas foram retiradas por avião aos milhares. A missão final tinha como objetivo tirar do país o maior número possível de cidadãos americanos, aliados e famílias afegãs que tinham ajudado os Estados Unidos, antes que o Talibã assumisse o controle por completo. O aeroporto de Cabul se tornou o centro da evacuação. Todos os dias, milhares de pessoas desesperadas se aglomeravam em seus portões. As famílias avançavam, na esperança de encontrar segurança em um dos últimos voos de saída. A cena era tensa e esmagadora. Soldados faziam a guarda, tentando controlar o caos sem deixar de ficar atentos a ataques. Em 15 de agosto de 2021, o Talibã entrou em Cabul com pouca resistência. Em poucos dias, a cidade já era deles. Isso fez do aeroporto a única saída para quem tentava escapar. As tropas americanas, junto com as forças aliadas, trabalharam sem parar para manter a evacuação em andamento. Foi uma das maiores pontes aéreas da história dos Estados Unidos. Mas o perigo nunca esteve longe. O Talibã não era a única ameaça. Outro grupo, o ISIS-K, uma ramificação afegã do Estado Islâmico, queria provar que ainda era poderoso. Eles viram o aeroporto lotado como o alvo perfeito. Em 26 de agosto de 2021, a tragédia aconteceu. No portão Ebe, onde os IUA, os fuzileiros navais dos IUA, revistavam civis antes de entrarem no aeroporto, quando um homem-bomba se infiltrou na multidão. A explosão foi devastadora, rasgando soldados e civis por igual. Naquele único instante, 13 militares americanos foram mortos, entre eles 11 fuzileiros navais, um socorrista da Marinha e um soldado do Exército. Mais de 170 civis afegãos também perderam a vida, pessoas que esperavam conseguir fugir. O ataque chocou, não só pela perda, mas porque aconteceu tão perto do fim da guerra mais longa dos Estados Unidos. Foi o último ataque mortal contra as forças americanas no Afeganistão, selando em sangue o capítulo final da guerra. A evacuação continuou nos dias seguintes, mas a sensação de luto pairava pesada. Os soldados carregavam o peso de saber que sua última missão havia terminado em dor. As famílias em casa choravam entes queridos que haviam sobrevivido a anos de missões, apenas para morrer nos dias finais da guerra.